do Zé Dirceu, mas aí eu quero lembrar para vocês que a gente vai abrir as inscrições na fala dele, mas eu já escrevi 3 pessoas, que é a Romilda, a Will e a Dalva, que está aqui para, inclusive, fazer aqui um momento histórico que teve com o Zé Dirceu, mas essas 3 pessoas já estão inscritas. Depois, cadê o Elias? Elias, por favor, você vai organizando aí. 3, vão ser 3 minutos, tá? Mas, enfim, agora fala de nosso convidado mais especial, o Elias, tá? Bom dia! Bom dia! Muito obrigado pelo convite, pela presença. Fiquei feliz de chegar aqui e encontrar essa coisa maravilhosa, né? Isso aqui é uma luta, uma conquista. Vejam bem, hoje ali está a Marielle. A foto dela que foi assassinada. Negra, da periferia, mulher, trans, ditadora. Assassinada. Mas foi feita justiça. Como foi feita justiça o Bolsonaro e os golpistas que tentaram assaltar o poder no Brasil de novo, como em 64. Aqui nas falas, nós tivemos a cultura, a educação, as mulheres, as crianças, os direitos humanos, a segurança pública, a história do Brasil, da nossa Ana, a luta pela democracia, pela soberania do Brasil. E os mandatos parlamentares e a construção partidária da nossa Cátia. O nosso doutor Jorge, o Adriano, que já foi parlamentar. Então nós temos aqui já uma questão importantíssima. O que a direita sempre faz no Brasil? A classe trabalhadora brasileira, que é a imensa maioria da população brasileira, 90%, ela é muito jovem. O Brasil era escravocrata 30 anos atrás. Os povos da África foram arrancados à força, vendidos, trazidos à força no Brasil, de uma maneira que o Castro Alves descreve tão bem no navio negreiro, na sua poesia. E quando conquistaram a liberdade, não conquistaram a educação, a terra e o direito de voto. E há 125 anos atrás, 130 anos atrás, o Brasil não tinha classe trabalhadora. Ela foi surgindo durante o século passado. Ela foi surgindo a partir da Primeira Guerra Mundial, da imigração de milhões de europeus para o Brasil. E a primeira greve foi em 17, aqui em São Paulo. Teve uma greve geral aqui por 8 horas de trabalho e proibição do trabalho infantil. Foi vitoriosa, mas foi barbaramente reprimida. Mesmo vitoriosa. E nos 70 anos até a Constituição de 88, vejam bem, são 70 anos, de 17 até 88. Olha o que nós conquistamos na Constituição de 88. Primeiro, a democracia, porque na metade da história do Brasil, nós vimos ditadura. Ditadura de 37 a 46, ditadura de 64 até 1985 ou 88, que a Constituição traz democracia. Por que tem a ditadura? Para evitar, a Ana trouxe aqui o tema da consciência social, da consciência política. Para evitar, porque a classe trabalhadora foi ficando, à medida que o Brasil se industrializou, se urbanizou, à medida que a agricultura brasileira foi se mecanizando, a classe trabalhadora foi se transformando na maioria do país e foi tendo acesso à educação. No Brasil, se lutou mais 30 anos para ter educação pública gratuita primária, que são as 4 séries. A elite não queria. A elite brasileira fez um movimento entre 1880, 90 até 1920 para
branquear a população brasileira, fez leis para isso. Essa classe trabalhadora, ela tomou consciência dela, porque ela sempre... O que é, na verdade, o trabalhador? Ele não tem propriedade, ele tem trabalho. Ele vende esse trabalho e recebe o salário. A imensa maioria dos brasileiros tem salário. Como é que nós participamos da riqueza? Quem constrói a riqueza no Brasil são todos os brasileiros e brasileiras. Agora, quem que tem acesso a essa riqueza? Porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. E o Brasil, com a riqueza atual, não teria que ter pobreza e desigualdade. Mais de 23% dos brasileiros vivem na pobreza. Se o trabalhador não tiver a saúde pública gratuita, a educação pública gratuita, a segurança pública, o espaço de lazer e cultura, acesso ao espaço de lazer e cultura, a previdência social, se ele não tiver isso, ele vai comprar a educação, a saúde, a segurança, o lazer, a cultura. Por isso que é importante perguntar, mas como é que é distribuída a riqueza nacional? É através do imposto. Porque o trabalhador não tem lucro. O trabalhador não ganha com juros, renda. O trabalhador não ganha com aluguel. Gosta de uma parcela pequena de trabalhadores, pode ter algum próprio para alugar. Mas a imensa maioria só depende do salário. Por isso que a luta que os trabalhadores fizeram durante toda a sua história foi pela democracia, direito político, para poder se organizar. Vamos lembrar que na ditadura, nós estudantes e os operários, e aqui mesmo, a Ana lembrou do movimento de caristia, mas tinha repressão. Nós, estudantes, como nos lutando pela ditadura, por exemplo, eu fui eleito presidente de Santa Catarina na rua, com a polícia, cavalaria, o bombo de gás lacrimogêneo, espada da cavalaria, com cacetete, porque a ditadura tira da classe trabalhadora o direito dela de se organizar, se formar, pensar, porque nós pensamos onde nós pisamos. Se eu vivo no Jardim Paulista, eu vivo uma realidade que não é da cidade de Parabéns. Agora, se disputa na política a consciência. O que aconteceu? De 2013 começou a repressão contra nós, porque lá começou lá no Mensalão. Olha o que o Mensalão fez. O PT perdeu o presidente do partido, o secretário-geral e o tesoureiro. Na Câmara nós perdemos o presidente da Câmara, o líder do governo, o líder do PT. E no governo 5 ministros. Eu, o Chiquei, o Palocci, o Márcio Tomás Bastos não quis continuar no governo, e o Gilberto Carvalho foi preciso ele se afastar, ficar no governo, mas sem o poder. Foi um golpe duríssimo. Depois veio a Lava Jato. A Lava Jato deram um golpe na Dilma. Veja, toda vez que a classe trabalhadora na história do Brasil começa a avançar, a se organizar, a classe trabalhadora, entre a Primeira Guerra Mundial, né, até a Revolução de 30, ela era muito pequena. Não foi ela que fez a luta, foram os tenentes, foram as classes médias que lutaram contra a República Velha, até chegar à Revolução de 30. Mas na década de 30 veio uma grande depressão. O capitalismo viveu a Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa, custou milhões de vidas de jovens, viveu a grande depressão de 29, não se fala mais nisso, mas foi fome, pobreza e miséria nos países capitalistas. E nas colônias, vamos lembrar que naquela época na África toda era colônia, a Ásia era colônia, o Vietnã, Laos, Camboja, a Filipinas, Malásia, Tailândia, Birmânia, a China, a Índia, tudo isso era colônia. Foi uma tragédia. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, que foram 100 milhões de mortos e mais de 50 milhões de feridos e mutilados. E destruiu a Europa, o norte da África, destruiu o Japão, a Coreia, a Malásia, a Tailândia, a Birmânia, a China, a Índia. Olha a devastação que foi no mundo. Por isso que essa questão da paz, de não aceitar que os problemas e os conflitos sejam resolvidos pela força, pelas armas, e sim pela ONU, pelos organismos internacionais, por negociação, que está na nossa Constituição.
Nós somos obrigados a defender a paz. Quando os trabalhadores se levantaram em 1935, criaram uma Aliança Nacional Libertadora, que era anti-imperialista e lutava pela reforma agrária, foi reprimido e fizeram uma insurreição militar. E aí veio a ditadura do Estado Novo, que Getúlio e os militares, olha os militares de novo na história, eles estavam lá nos tenentes da Revolução de 30 e ficou a ditadura. Mas nesse momento no Brasil se conquista a CLT. A classe trabalhadora já tem força suficiente, já tem tamanho suficiente, e o Getúlio elabora a CLT. Veio o fim da ditadura em 46, de 46 a 64, a classe trabalhadora voltou no PTB e começou a organizar seus sindicatos na sociedade, mas não no campo. No campo tinha repressão. Porque vamos lembrar que no Brasil, nós todos aqui, a imensa maioria, somos filhos e filhas de trabalhadores rurais, de engenheiros, de parceiros, de camponeses. Nossos avós, grande parte do Nordeste brasileiro, os coronéis mandavam com grupos armados privados, com barracão, o trabalhador, o engenheiro e o parceiro comprar as coisas que deveram para ele, e havia, na verdade, o voto era um curral eleitoral. Tem até um livro famoso que é o Walter Richard, esse nome dele. Então, eu estou fazendo essa história para dizer que a classe trabalhadora brasileira ela foi formando consciência. E o salto maior que ela deu foi durante a ditadura, que ela começou a votar. Primeiro ela votou no PTB, que era o Partido Trabalhista, Nacionalista e Comunista. Quando veio o golpe militar, houve muita repressão contra nós, os estudantes, contra as lutas nos bairros, acabaram com a eleição do presidente, governador, acabaram com os partidos políticos, partidos contra a clandestinidade. Mas o povo lutou. E começou a luta de novo, o povo votou no MDB. O PCdoB estava dentro do MDB, que estava proibido, o PCB, muitas organizações políticas. Então a classe trabalhadora tinha consciência. Ela votou no MDB e deu maioria para o MDB na Constituinte em 86. E derrotou a Arena em 74 e 78, até que os militares tiveram que, de novo, proibir fazer senador biônico. O MDB já ia eleger em 78 no colégio eleitoral o presidente da República. E consegue eleger em 85. Agora, quem mudou a história do Brasil na luta contra a ditadura? A classe trabalhadora com as greves do ABC. Porque o Brasil vem se industrializando, quando criou a indústria pesada, a indústria química, quando expandiu o serviço, a classe trabalhadora virou maioria. E tomou consciência que não bastava lutar por melhores salários, melhores condições de vida. Era preciso ter um partido político. Era preciso ter liberdade política. E o que aconteceu? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós governamos o Brasil a primeira vez, eles fizeram o mensalão, governamos a segunda. Veio a crise de 2008 e 2009, o Lula conseguiu o Brasil crescer. Elegeu a Dilma. Quando a Dilma foi reeleita, eles deram golpe. E só não impuseram a ditadura no Brasil porque nós derrotamos o Bolsonaro. E a tentativa de golpe. E por que eles dão um golpe? Para parar a tomada de consciência e organização, que a Ana Martins também falou aqui, e que nós representamos aqui todos nós. O movimento contra o feminicídio, a justiça da mulher, o movimento pela educação. Veja a importância da educação. O que o Bolsonaro mais atacou? Cultura e educação. Ele acabou com o Ministério da Cultura, ele estava acabando com o Ministério da Educação. E o que eles querem? Das mulheres, dos direitos humanos, da igualdade racial. O que ele quer fazer? Escola cívico-militar. Você já percebeu o absurdo que é educar as crianças na disciplina militar? Militar? Quem fez serviço militar aqui, você sabe quem fez? Eu fiz serviço militar e fiz tropa especial para lutar contra a ditadura, fiz em Cuba. Exército, você não discute, você obedece, tem hierarquia. E você é treinado para matar e sobreviver, isso que é militar. Como é que pode ter escola cívico-militar para as crianças? O que eles fizeram? Eles tiraram nós dos territórios e puseram a direita. Eles impediram que a gente conversasse, dialogasse com o povo e foram fazendo propaganda, pondo na cabeça do povo o liberalismo econômico,
o machismo, a homofobia, o ódio, a violência. Vamos armar todo mundo, libera. E o crime organizado foi o que mais se beneficiou disso. Mais de 600 mil armas foram vendidas para criminosos. E mais de 800 mil armas foram trazidas do Paraguai. Então, essa questão do partido político, do sindicato, da associação de moradores, da luta, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja a luta por direitos humanos, seja a luta pela educação pública gratuita, seja a luta pelo SUS, seja a luta pela Previdência. Essa é a luta. Eles conseguiram, de 13 a 19, impedir que nós continuássemos aquela corrida histórica da classe trabalhadora que era aprofundar essa reforma do Brasil. E o que aconteceu agora? Como bem a Ana disse, nós precisamos, para vencer a direita no Brasil, principalmente porque houve uma mudança grande no mundo. A mudança a mudança do mundo é extraordinária, porque os americanos e os europeus, eles resolveram expandir o capitalismo. O capitalismo sempre busca novas terras, novos mercados, novas riquezas, e quer se apoderar disso. Foi assim que a Grã-Bretanha virou império. Os ingleses vieram no Brasil, trouxeram as ferrovias elétricas, trouxeram os portos, os bancos, urbanizaram as cidades para explorar essas riquezas. Mas o Brasil foi constituindo-se como um país, uma elite empresarial, uma elite política, a classe trabalhadora, e foi construindo o próprio Brasil, com a sua soberania, com a sua independência. E o capitalismo foi para a China, foi para a Ásia, só que a China virou maior que os Estados Unidos. E a Índia e a China tem 3 bilhões de habitantes, os Estados Unidos da Europa tem 750 milhões, a América Latina tem 400 milhões. Então, a economia chinesa e os americanos começaram a perder o controle sobre o mundo. E a Europa entrou em crise. Hoje a Europa tem uma crise profunda. Aí eles apelaram para a guerra. Então, a soberania, a democracia e as conquistas que nós tivemos no Brasil são as coisas mais importantes. E quem que pode garantir isso? Nós, a esquerda brasileira, os partidos políticos, como o PT, PCB, PV, PDT, PSD, Rede, PSOL. Mas nós temos que fazer aliança, porque sozinhos nós não governamos o Brasil. Basta olhar que temos deputados do Senado, passaram para o poder judiciário, o poder da mídia, e agora tem as big techs, e agora tem interferência externa, porque o Trump, ele se envolveu na eleição da Argentina, se envolveu na eleição de Honduras, no Chile, na Costa Rica, e vai se envolver na nossa eleição. Portanto, nós estamos vivendo um momento de reconstrução dos nossos partidos, da luta política social, nas periferias, nos territórios, de disputa política, cultural, porque o conservadorismo, o reacionarismo, o liberalismo penetrou muito nas classes populares. Senão eles não teriam eleição. A classe trabalhadora é a maioria do país. Lembra do demarismo, do malufismo, do janismo? Agora nós temos o bolsonarismo, que penetra nas classes populares. Por isso que é importante o trabalho cultural, por isso que é importante foi o movimento de caristia, foram as greves, e é hoje a defesa dos direitos humanos, a discussão de segurança pública, a defesa das mulheres, a defesa do SUS. Porque o que eles estão propondo? Se você perguntar qual é a plataforma que o Tarcísio falava tanto, e que o Flávio Bolsonaro começou a falar, é privatizar. O que está acontecendo em São Paulo, com a saúde, com a educação, e daqui a pouco em todos os parques de São Paulo, todas as praças de São Paulo, toda a cultura, todo o lazer pago. Ora, quem pode pagar é 10% dos brasileiros, 20 milhões, 30 milhões, 170 milhões de brasileiros, milhões, 160, não pode pagar. Depende, ele paga imposto, que é outro absurdo. Se vocês prestarem atenção, quanto é que está o juro hoje para um trabalhador comprar um produto? No mínimo 30%. Quanto é que é a inflação? 4%. Então tiram da renda do trabalhador quase 20%. Quem é que paga imposto no Brasil? Nós. Pagava imposto de renda, porque o Lula
o governo e o Congresso aprovou a isenção, mas nós pagamos imposto de consumo. No mundo todo se cobra imposto da riqueza, da propriedade e da renda. Não se cobra imposto de consumo. Se cobra imposto de consumo, a massa salarial perde força para comprar no imposto e no juro. Quem pega empréstimo consignado, veja bem, empréstimo consignado é certeza que você vai receber, porque desconta na folha de pagamento do servidor público ou desconta da aposentadoria. 30% de juros tinha que ser 8%, 10%. Agora essa renda não vai para comida, não vai para roupa, não vai para um móvel, não vai para uma geladeira, não vai para um teatro, para um cinema, não vai para uma viagem. E mais, se o trabalhador não tem SUS, não tem a UPA aqui que está sendo construída, não tem o OBS, ele tem que comprar. Se não tem a escola pública gratuita, não tem institutos federais, se a juventude não tem acesso ao estudo técnico profissional, como é que ela vai trabalhar? Porque se perguntar para qualquer mãe hoje, duas preocupações: meu filho na escola o dia todo, ensino integral, com lazer, cultura, esporte, vai ficar lá parado na escola. E segundo, meu filho com profissão quando sair do ensino médio. Porque como é que sustenta uma família? No meu caso, por exemplo, meu pai foi educando mais com 14 anos, ó, né? Eu vim embora para São Paulo para ser office boy. Estudar à noite e trabalhar o dia inteiro. Office boy, macharifado, arquivista, relações públicas lá, auxiliar de contabilidade, foi aprendendo tudo e trabalhando, andando a pé a maioria das vezes, eu não tinha dinheiro, não pagava pensão, a mulher ameaçava despejar, uma vida de milhões de brasileiros que vieram para São Paulo, a maioria de nós aqui, para lutar e trabalhar e estudar. Então nós temos que discutir cada vez mais o nosso povo brasileiro, e aqui principalmente São Paulo, que é a cidade mais importante, tem 12 milhões de habitantes, 23 milhões de habitantes na grande São Paulo, 43 no estado. Tem aquelas trabalhadoras, ela precisa se dar conta que eles estão propondo para ela é que ela vai pagar o preço da crise, não 1% dos brasileiros, 12 milhões, tem 1/3 da riqueza do país. Presta bem atenção, mais de 150 milhões de habitantes do Brasil, que não tem 1/3, tem 23, 24%. Então o Brasil é rico, porque não tem país mais rico que o Brasil, gente, porque nós não temos inverno. Imagina se nós tivéssemos inverno aqui no Brasil. Quando chegasse maio, começava a nevar. Maio, junho. Aí nós passávamos maio, junho, julho, agosto, até a primavera. Aí não era primavera. Nós íamos passar na temperatura menos 20 graus, menos 10 graus. Imagina o custo de fazer isso aqui, o custo para se vestir. E não tinha 3 safras como o Brasil tem. Porque o Brasil, ele tem duas coisas no mundo hoje que todo país quer ter e a maioria não tem: comida, alimento. Porque o Brasil tem fome, porque tem desigualdade social, tem concentração de renda. Não é porque não tem comida. Tanto é que nós exportamos para 100 países. Nós somos o maior exportador de carnes e estamos nos transformando no maior exportador de cereais do mundo. E o Brasil, o que depois move toda a humanidade? A energia. Sem energia, você vê Cuba. O que o Trump está fazendo com Cuba? Proibiu Cuba de importar petróleo, acabou a energia. O povo vai morrer de fome. É um crime contra a humanidade que está acontecendo. O que ele fez contra o que ele quer na Venezuela? Ele quer o petróleo. São 328 bilhões de barris de petróleo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não tem 40 milhões de petróleo de reserva. A Venezuela tem quase 10 vezes. Energia e alimento o Brasil tem. O que o Brasil não tem? O Brasil não tem uma elite, não tem um empresariado que pense o país e queira resolver os problemas do país. Ele só pensa nele, Miami, ganhar dinheiro de juros, pegar dinheiro do governo, aproveitar tudo que a Europa fez, a riqueza que o Brasil tem, o trabalho do brasileiro, produzir alimento para exportar e abandonar a agricultura familiar, usar agrotóxicos, desmatar. Não tem uma elite que pensa o país, porque se nós não fizermos uma reforma tributária profunda, se nós não fizermos uma reforma política profunda, porque esse Congresso Nacional vai cair nos pedaços. Vocês estão assistindo? O Congresso só aprova as coisas quando o povo vai para a rua. Aquela PEC da blindagem caiu, por isso o imposto de renda não foi aprovado, porque o povo vai para a rua.
Tem medo do voto. A única coisa que eles têm medo é o voto. Uma elite que não pensa o país. Veja a responsabilidade nossa, dos nossos partidos, do presidente Lula, de todos nós. Nós aqui vamos ter que defender a soberania do Brasil, a democracia e fazer as mudanças estruturais que o Brasil precisa. Mas para fazer a mudança estrutural, nós temos que ter maioria na Câmara e no Senado. Porque se nós imaginarmos que nós governamos esse tempo todo em minoria, o que nós fizemos é fantástico. Esses 3 anos, o Lula fez a PEC da transição, aprovou a mudança do imposto de consumo, que é o IVA, manteve o país crescendo, a inflação está baixa, o desemprego está baixo, reorganizou o governo, porque o Bolsonaro tinha desorganizado tudo, levantou o SUS, levantou a educação de novo, a cultura, levantou os direitos humanos de novo, combateu e derrotou a tentativa de golpe do bolsonarismo, manteve a soberania do Brasil, porque teve coragem, altivez, para discutir de igual para igual com o Trump, não se ajoelhar, não aceitar o tarifaço, não aceitar a intervenção política dos Estados Unidos no Supremo e no Parlamento. O Lula hoje é um líder mundial, e o Lula é um líder mundial pela liderança dele, mas pela importância do Brasil, porque nós, brasileiros, por exemplo, não nos damos conta da importância do Brasil. O Brasil é um dos 5 maiores países do mundo. Só tem 5 países do mundo que tem 3 coisas juntas. Mais de 200 milhões de habitantes, só tem 13 países, 14. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, também só tem 10, 12 países. E mais de 2 trilhões de riqueza. O Brasil tem as 3 condições. Só mais 4 tem. Por que tem pobreza no Brasil? Por que tem desigualdade? Por causa da concentração de renda, por causa da elite brasileira. A luta nossa, e a nossa, mais uma vez, a nossa vereadora Martins lembrou, é o socialismo. Mas nesse momento, a tarefa principal nossa é defender a democracia, reeleger o Lula, defender a soberania do país e criar as condições para fazer reformas estruturais no país. Para quê? O que é mais importante? Primeiro, os partidos políticos. Segundo, o território, o sindicato, a associação de morador, a luta por saúde, por educação, a luta em defesa da criança e do adolescente, contra o feminicídio. Todas essas lutas que estão reunidas aqui hoje, se nós olharmos aqui hoje, nós temos a cultura, está aqui, a educação, está aqui, os direitos humanos, está aqui, a segurança pública está aqui, o mandato parlamentar, o partido, as nossas lutas. Sem isso, e a tarefa nossa é reorganizar os nossos partidos, retomar. Olha, veja como é importante, eu falo, o que é retomar os territórios? Não, nós sempre tivemos os territórios, vocês estão nos territórios, vocês são lideranças, vocês têm associações, movimentos, lutas, tudo. O problema é que nós estamos reprimindo 10 anos praticamente. Agora temos que retomar isso. Como bem disse a nossa Ana novamente, nós precisamos estar organizados. Consciência, organização, unidade, porque é aquilo que o presidente Lula esse dia falou, você quebra uma vara, mas você não quebra 50 varas juntas. Então nós temos um momento, nós estamos vivendo um momento político, que a principal tarefa é a reeleição do presidente Lula, porque isso cria as condições, mas nós temos que conscientizar o povo brasileiro que não pode votar no presidente e votar em deputado e senador contra o presidente. Isso é um trabalho que nós temos que fazer desde agora, porque depois nós vamos ter que fazer uma reforma política. Essa coisa das emendas positivas, que são 60 milhões, é um escândalo. Essa semana mesmo lá no Pernambuco, o ex-senador, os filhos, tudo, imagina, quanto é que estão desviando esses 60 milhões? E isso usa uma eleição, porque também eles vão se manter no poder pelo poder econômico, pelo uso da máquina pública. Nós vemos a eleição municipal de São Paulo. O Nunes, o Marçal, o Gomes, a disputa que teve. O peso da máquina foi decisivo. Nós podemos ter cometido erros, podemos ter demorado para definir a candidatura, podemos ter feito uma aliança maior, mas a verdade, o que pesou é a máquina da prefeitura, o poder econômico. O apoio dos grandes empresários e a aliança que ele fez, porque ele fez uma aliança ampla.
do lado deles, da centro-direita, da direita e da extrema-direita. Ele juntou a direita com a extrema-direita, que hoje já não estão juntas. Porque hoje a tendência é sair o Flávio Bolsonaro e sair uma candidatura como o Ratinho pelo PSD. E o MDB não tem que decidir. Nós, nesse momento, estamos no governo, então eles têm que ganhar de nós. Essa história aqui, eles vão ganhar a eleição de nós, segundo, nós temos um candidato, que é o Lula e o Alckmin. Eu sou contra tirar o Alckmin e mexer no Alckmin, porque, como disse a Ana, foi isso que garantiu nossa vitória em 22. Porque muitos setores das classes médias votam em nós contra o bolsonarismo, contra o que ele fez na pandemia, contra o apoio que eles deram a Trump, porque a família Bolsonaro, parte da direita brasileira, apoiou o Trump. Vota em nós, não porque concorda com a nossa política, não, mas concorda com a defesa da democracia e vota em nós contra a homofobia, o negacionismo, o obscurantismo deles. É muito importante manter essa aliança. E nós temos partidos, PT, PV, PCdoB, Rede, PSOL, PDT, PSB, metade do MDB e 1/3 do PSD, do Partido Kassab. Tem 8 estados no apoio do PT, não vão ser 10 que apoiam o Lula. Da Bahia até Amazonas, como o Pará, o Amapá e o Amazonas, nós estamos numa situação de governadores e senadores boa. A disputa que decide é aqui. E aí, para mim, vamos chegar a concluir já, lembrar o que o nosso doutor Jorge disse. O Tarcísio não é invencível. Vamos parar com essa história. O que o Tarcísio fez aqui? Diz para mim aqui, Tiradentes, Zona Leste. O que ele fez em São Paulo? E nós estamos vendo as consequências dessa décima. E terminou a obra que estava 80% a 90% pronta. Nem terminou o Rodoanel ali no norte. Nem terminou. Nada. Então nós temos que enfrentar o Tarcísio. E o Haddad é o melhor nome que nós temos. Então, se nós pusermos o Haddad, a Marina e a Tebet no Senado, vamos supor que o Márcio França aceite ser vice. Nós temos uma chapa boa, forte. Nós temos que disputar essa eleição para ganhar. Nós precisamos governar São Paulo. Nós já governamos Minas, o Rio 9 meses, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, já governamos a Bahia, o Rio Grande do Norte, já governamos o Ceará, o Piauí, o Amapá nós já governamos o Acre, o Distrito Federal. Está na hora de nós governar essa área. E a eleição vai ser igual, só para vocês terem uma ideia. O Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos aqui, e mais 3 em Minas, Espírito Santo e Rio. Nós ganhamos no Nordeste com 11 milhões de votos na frente. A Bahia deu 4, o Piauí deu 1, o Ceará deu 2. Então precisa ter foco. Saber que São Paulo é decisivo. Se nós tirarmos, em vez de 4, 5 milhões de votos aqui, e os 3 do outro, tirar 8 milhões de votos, acabou a eleição, não tem como ele ganhar, por causa do Nordeste. Ganha no Sul e no Centro-Oeste. E o Lula no Norte também. E no Centro-Oeste nós podemos. E mesmo no Sul nós vamos crescer, porque a direita está brigando em Santa Catarina, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles estão brigando entre eles. E nós temos unidade entre nós. Estamos construindo chapas fortes. Tarefa desse ano é vencer a eleição. Tarefa, depois da eleição, é fortalecer nossos partidos, fortalecer a luta popular, como disse a nossa vereadora, fortalecer a consciência dos trabalhadores. E para isso a cultura, a educação são fundamentais. E o trabalho todo que cada entidade, cada liderança, cada associação faz aqui. Porque se nós não conversarmos com o povo, veja bem como é que é a juventude hoje. Isso aqui é um exemplo de como é que a juventude resiste, a cultura. A juventude das grandes periferias, ela produz cultura. Ontem, a Carmen Silva e a Sheila Carvalho, a nossa companheira, que é secretária nacional do Ministério da Justiça, me convidou para ir na formatura de defensores populares. São lideranças formadas para defender os interesses populares, 200. É um programa do governo federal com as entidades e associações dos movimentos de negros e negras. Uma coisa fantástica. É isso que nós precisamos, isso aqui. E o PT e os partidos nossos precisam voltar. Veja bem,
Se nós olharmos as necessidades do povo, nós vamos ver aonde nós devemos estar: cursinho, cozinha comunitária, toda a luta contra a educação da SABESP, nós temos que estar nas lutas, porque a luta que faz a organização, a consciência e a lei. O que mudou o Brasil para a Constituição de 88 foi a luta que começou lá pelos estudantes de 68, veio na eleição de 64, veio na campanha depois das grandes greves, depois veio a campanha da Giranda, veio a emenda constituinte, depois, fora a cola, a oposição ao Fernando Henrique Cardoso, as 4 vezes que o Lula tentou, foi conscientizando o povo, e nossos partidos, nossos sindicatos, associações lutando. Só que nós passamos por uma fase que é a primeira mudança no mundo do trabalho: reforma da Previdência, reforma trabalhista, precarização, automação, robotização, precarização do aplicativo, depois o golpe da Dilma, a prisão do Lula ilegal, de exercício político foi anulada. Tudo isso mexeu, e a direita trabalhou, lutou, também avançou. Isso criou o mundo do jeito que está mudando. A questão da soberania passa a ser decisiva. E aquilo que eu falei, cabe a nós, é isso que eu tenho convocado, principalmente a juventude, que nós precisamos fazer uma revolução política no Brasil, que é a reforma política, social no Brasil, que é desconcentrar a renda, fazer reforma tributária, e tecnológica e científica. Daqui 10 anos, se o Brasil não avançar em tecnologia, o que vai ser no Brasil? Vai virar uma fazenda para vender alimentos, minerais, energia? Não. O Brasil é um país que tem indústria, uma das maiores indústrias. O Brasil é um dos 10 países industrializados do mundo. Nós temos capacidade científica e tecnológica. Agora nós precisamos ter um governo que mude, porque hoje os governos nós temos que investir em ciência e tecnologia, investir mais em educação. E a nossa infraestrutura precisa. Porque o governo do Lula, se vocês perceberem, tem 3 eixos: a nova indústria Brasil, o PAC e a transição energética e ambiental. Mas tudo isso só pode virar realidade se nós passarmos a ter força do povo organizado, consciente, e mudar a realidade do Congresso Nacional. Como nós temos uma perspectiva histórica, se nós olharmos a nossa situação, como nós estávamos em 70, 71, que a ditadura fazia o que queria no Brasil, ou olhar as derrotas nossas, do golpe da Dilma, da prisão do Lula, parecia impossível, né? Eu digo, não é impossível a gente conseguir fazer uma revolução. O Florestan Fernandes falava: a revolução brasileira acabada. E quem vai defender a soberania e independência do Brasil somos nós, as classes trabalhadoras. Não será a nossa elite. Setores da elite, sim. Então, é possível, sim, porque nós conseguimos até agora. Nós ganhamos 5 de 6 eleições. E agora mesmo, todo mundo dizia que o Brasil se submeteu ao Trump, nós não nos submetemos. Com tudo que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo guerra. Já fizeram no Afeganistão, no Iraque, na Síria, na Líbia, fizeram nos Palestinos, no genocídio em Gaza, fizeram na Venezuela, estão fazendo em Cuba, e estão fazendo agora no Irã. Mas alguém poderia dizer, mas dando seu interesse? Não. Os Estados Unidos foi derrotado no Afeganistão, foi derrotado no Vietnã, os franceses, os japoneses e os americanos. Nenhum povo se submete à escravidão, nenhum ser humano se submete a ser explorado, oprimido. Quando falavam dos motoboys, os meninos que trabalham ou de Uber, de motoboy, iam aceitar as condições que estavam tendo, que eles eram empreendedores, que eles eram bolsonaristas, eram direito. Já está tudo um movimento, uma associação com luta. Já tem um piso, que é a hora que o lobo rodado, já querem saúde pública, já querem previdência, já estão lutando por um espaço para parar. O povo não vai parar de lutar, nenhum lugar do mundo. Porque senão nós estamos no colonialismo até hoje, nós estamos nesse território até hoje. Desde Espartacus, lá no Império Romano, para não falar de Jesus Cristo, lá no Império Romano se levantou contra o Império Romano. O caminho da humanidade é o caminho da justiça, da paz, da igualdade social. Não é o caminho do imperialismo americano indicando, nunca direito do presidente indicando. Nós estamos convocados a eleger o Lula e aprofundar as mudanças no Brasil, porque nós temos uma responsabilidade histórica que o povo brasileiro nos elegeu para isso. Muito obrigado. A gente vai
vai pensar no de onde você está, para a gente poder te ouvir.